Vamos voltar agora para Brasília para falar um pouquinho de Congresso Nacional. A gente vai começar falando da eleição para o comando da Câmara, que, diferente da semana passada, agora está basicamente decidida. Porque no último Riva News, a gente contou que o deputado Hugo Mota, do Republicanos, parlamentar escolhido aí pelo atual presidente da casa, Arthur Lira, para sucedê-lo, tinha um pouco mais da metade dos votos dos seus colegas. A diferença para essa semana é que agora ele tem o apoio de 12 partidos, já conta com 374 votos, uma margem de segurança que já torna possível a gente afirmar aí que, de fato, ele é o próximo presidente da Câmara. E com apoio de legendas tão dissonantes entre si quanto PCdoB e PL. Ou PV e MDB, tá todo mundo junto em torno do Mota. O cenário é tão confortável, gente, que ele se sentiu à vontade para dizer, mesmo em campanha, que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos causa um momento de euforia nos partidos de direita do Brasil. Mas como não é tonto, ele evitou responder se esse resultado tinha algum impacto concreto na comissão que avalia a anistia aos processados pelos atos de 8 de janeiro. Só acrescentando, Bolsonaro já disse, né, que está nas mãos do Congresso se eu vou me tornar elegível de novo ou não, porque o Congresso é que decide boa parte das coisas. Não, que bom que pelo menos ele reconhece, mas não, né, no caso, não. Acontece, gente, que o que chamou a atenção essa semana na Câmara mesmo não foi a reeleição, não foi a eleição. Né? Nessa terça-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei com novas regras para o uso de emendas parlamentares ao orçamento da União. O texto vai agora para o Senado. O projeto é de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, importante, um aliado do ministro do Supremo Flávio Dino, que foi o juiz que suspendeu o pagamento dessas emendas ao orçamento lá em agosto. A gente falou muito, teve mesmo. Falamos muito disso aqui. Até o cancelamento, né, do pagamento, a suspensão do pagamento dessas emendas está funcionando desde agosto, e ele estipulou ali que vai manter esse bloqueio até que o Congresso apresente uma proposta mais transparente. O que parece não ser exatamente o caso do que veio aí. Mas antes da gente analisar esse aspecto, vamos ver como ficou o projeto de lei e quais mudanças ele pretende aplicar diretamente na gestão das emendas parlamentares, Manu. Bom, vamos lá. Uma das questões importantes é que o projeto veda impedimentos técnicos para a execução das emendas, facilitando a liberação dos recursos pelo Congresso, mesmo quando houver discordância com o governo. Que ideia boa! Eles fizeram isso? Ficou lá. Porque antes, qual que era a ideia? Manter, né, essa questão do impedimento técnico, porque aí o governo tem algum controle sobre as emendas, né? Mas isso caiu, é sem controle mesmo. Em relação às emendas de bancada, se o projeto for aprovado no Senado, elas terão um número fixado em 8 emendas por bancada estadual, com permissão de até 3 emendas adicionais para obras já iniciadas. Além disso, elas deverão obrigatoriamente ser direcionadas a projetos e ações estruturantes nos estados, atendendo demanda do governo para alinhar esses recursos ao PAC. O projeto também prevê a inclusão de setores como turismo, esporte, agricultura, ciência e tecnologia, prevenção a desastres e cultura, para onde parlamentares podem direcionar emendas de bancada e comissão. Falando nisso, pelo menos metade dessas emendas de comissão devem ser destinadas à saúde. Bom, pelo menos pensaram Porque bem. Isso era uma baita preocupação do governo. Quer dizer, se você não estipula uma cota mínima de emenda para projetos de áreas sensíveis que o governo quer atuar, vira um Deus dará, né? Você pode mandar dinheiro para qualquer coisa. E a partir de agora, passa a ser exigida a identificação precisa do objeto das verbas, sem aquelas designações genéricas de antes. Padronizou, né? Tá melhor do que era? Tá. Porém, mas sempre tem o mais. Então, assim, ó, além disso, tudo que a Manu falou, também tem mudança nas emendas individuais, as chamadas emendas PIX, que costumam sair mais rápido, por isso que são emendas PIX. A partir de agora, passa a existir a obrigatoriedade de detalhar o objeto e o valor da transparência, especialmente para obras inacabadas.
e os dados da transferência devem ser divulgados no portal da Transparência, com obrigatoriedade de comunicação ao Legislativo e ao Tribunal de Contas da União em até 30 dias. E, por fim, o mais importante, a estipulação de um teto para o crescimento dessas emendas. Pelo amor de Deus, como que não tinha? Mas calma, caso o projeto seja sancionado como está, passa a vigorar um limite para o aumento das emendas impositivas, com base nas regras do arcabouço fiscal. As emendas de comissão, por exemplo, vão passar a ter um teto de 11 bilhões e meio de reais no ano que vem, com reajuste pelo IPCA a partir de 2026. Então agora vamos à pergunta que não quer calar, que é o que realmente importa. Essas mudanças deixam o Supremo satisfeito com relação à transparência e clareza com relação às emendas? Vale 1 milhão essa, hein? Depende dos astros, dos signos, dos búzios. Tá, então explica Eu vi pra num galera. anúncio, eu vi num tratado, está computado. Recebi no WhatsApp. Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Eita. Essa resposta é muito cretina para sua pergunta. Cecília, me perdoe, eu não gosto de dá-la, mas é a única possível. Depende. Depende da boa vontade do Supremo em encerrar mais esse embate com os outros poderes da República, porque assim, gente, vamos lá, vem aqui comigo. O projeto apresenta avanços importantes? Sim, apresenta. Esses avanços são exatamente o que o Supremo queria? Não, não são. Para começar, o projeto traz sim mais transparência, mas o controle dos recursos na prática continua concentrado nas lideranças partidárias, sem a divulgação completa de como e para onde os valores serão direcionados. Outro ponto que os analistas vêm levantando é a omissão de um calendário de execução que estava previsto no texto original. É fundamental. O relator tinha proposto um calendário que exigiria a execução das emendas em até 150 dias, mas a retirada disso do projeto final dificulta a previsão e o acompanhamento da destinação desses recursos. Então, tudo, no fim do dia, vai depender da boa vontade do Supremo. Quer dizer, se o Flávio Dino olhar para essa evolução, porque houve uma evolução, e entender que realmente, o que eu pedi eles nunca iam me dar, mas pelo menos eu consegui aí tirar um avanço na questão da transparência, treta passada, ano novo, tudo volta, emendas normalizadas. Zerou. Se ele tiver disposto a comprar essa briga, aí a gente vai ver. Mas é que assim, o texto ainda tem que passar pelo Senado. Tem. Então pode ser que ele seja melhorado, eu estou falando isso sem nenhum juízo de valor particular, mas do ponto de vista do Supremo. Então a gente tem que esperar para ver. Só para vocês terem uma ideia, a Transparência Internacional, e aí eu não estou falando do STF, a Transparência Internacional diz que esse projeto não cumpre as exigências e pode agravar o risco de corrupção. Eles acreditam que é inconstitucional, que precisam de mecanismos de transparência e rastreabilidade dos recursos mais eficientes, mas assim, é porque assim, a gente é tão carente de qualquer controle dessas emendas, por onde escoa muito boa, porque assim, as emendas são legítimas, o problema é a quantidade. Como elas são aplicadas, não é necessariamente a emenda. É o que ela é feita, o que é feito com essa emenda. É né? isso. E é isso que a Transparência Internacional pede. Vamos ver como é que a coisa corre no Senado, se vai ter mudança, se vai ter ajuste. Mas os deputados estão reclamando que elas são muito, elas aprisionam muito, como é que fala? Elas restritivas. Elas engessam o uso do recurso. Fica mais difícil de mandar 36 mil ambulâncias para uma cidade de 14 pessoas. Fica mais difícil construir 2 campos de futebol numa cidade onde não tem jogador. Também fica. Né? Aí é para reclamar ingessa mesmo. bastante. Então, assim, voltando ao assunto inicial não, o segundo assunto lá da economia, que foi quando você perguntou se a gente não ia falar isso, tá aqui a resposta para a pergunta do presidente Lula. Quando o presidente pergunta, né, se o Congresso vai estar disposto a entrar nesse corte de gastos, reduzindo as emendas. Não. E outra,
Presidente, o Congresso não vai reduzir as emendas, o senhor sabe disso, mas as emendas bem aplicadas, Ajudam se o o senhor governo. cobrar, ajudam e muito o seu governo, porque facilitam a destinação adequada de recursos e reduzem problemas que vão impactar em mais recursos lá na frente. Então, se você tem aplicação de emendas de saúde para uma boa campanha de vacinação, se você tem a destinação para construção de hospitais, se resolve problema. Então, talvez o corte de gasto nas emendas não seja o caminho. Talvez limpar a máquina pública pode ser uma, hein? Fica a dica.